When I first saw you, I knew we had something special, something true. Everything was glitter and gold and new in a world with you. But it didn't take very long till one of us was right and the other was wrong. Estamos no final da tarde, iniciando, graças a Deus, mais um momento para nós estarmos ouvindo a palavra de Deus, estarmos sendo mais uma vez alimentados. E creio que nesta noite, não será diferente. Deus tem algo de muito especial para conosco neste dia. Assim como ontem Deus falou poderosamente aos nossos corações, Deus tem algo de muito especial para conosco. Estejamos bem atentos ao que Deus tem para dispensar aos nossos corações. Quero convidar os irmãos para nós estarmos iniciando esse momento de uma oração e logo após o Ministério de Louvor, os irmãos já estão com oportunidade para estar adorando ao nosso Deus. Senhor, nós queremos louvar a Ti, bendizer o Teu nome, ó Deus, e ser grato ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos diante do Senhor, ó Deus, nesse momento, ó Pai, tão especial e sublime, ó Deus, aonde estamos reunidos, Pai, para aprender, para nos colocar diante do Senhor, como igreja, atentos, ó Deus, ao ouvir o que o Senhor tem preparado ao coração de cada vida, cada um que aqui já está. Meu Deus, nós louvamos ao Senhor. Fica conosco, Senhor, fala conosco, tenha plena liberdade em nosso meio. Meu Deus, que o Senhor venha mais uma vez dispensar uma palavra aos nossos corações, que venha, Senhor, ser como semente em terra fértil, para produzir frutos, e frutos que venham assim glorificar o Teu santo nome. Ser conosco, em nome de Jesus. Ministério de Louvor. Nossa Senhora Igreja, amém? Que maravilha estarmos aqui nesse segundo dia. Quem esteve aqui ontem sabe que o Senhor nos alimentou. Eu saí daqui com o coração preenchido. Mas como eu sempre digo, a gente não veio só receber. Nós também viemos aqui para entregar a nossa adoração, o nosso louvor para o único que é digno de honra e glória. Por maior que seja a sua sede de receber o pão do céu que vai ser entregue aqui nessa noite, não deixe de entregar para Ele a tua adoração. Amém? Vamos adorar Jesus. Só Tu és santo, Pai.
continuar adorando o Senhor. Yeshua. Se
Oi, som. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 13, 14 e 15. Apenas e logo após o pastor Geraldo já estar com a oportunidade para fazer as apresentações e assim nós ganharmos tempo, né? Está na projeção aí também. Versículo 13 do Evangelho de João, capítulo 13, nos diz: Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Versículo 15: Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Vamos todos repetir o versículo 15? Vamos lá? Está na projeção aqui? 1, 2, 3. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Todos nós somos líderes que lideram, amém? Amém. Segundo o exemplo de Cristo Jesus, amém? E eu creio que Ele tem algo de muito especial para conosco nesta noite. Pastor, oramos mais uma vez. Curve a sua cabeça. Ó Senhor, nós te louvamos. Gratos a Ti, Senhor, pois sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Meu Deus, que possamos estar com os nossos ouvidos bem atentos. Ó Deus, com o nosso coração bem, Senhor, ó Deus, contrito para recebermos a Tua palavra. Fala conosco, tenha plena liberdade em nosso meio, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Os amados, a paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Quantos estão alegres com Jesus aqui? Pode dizer amém? Amém. Alimentados com o alimento de ontem, não é isso? E prontos para alimentarmos mais nesta noite. Aleluia. Meus queridos, eu quero fazer aqui as apresentações dos nossos preletores. Nós não podemos aguardar que todos cheguem, mas na medida que forem chegando, eu peço para os colaboradores que nos ajudem para, no momento em que os pastores estiverem ministrando, nós evitamos o máximo de transitar, conversar, estarmos bem ligadinhos, bem atentos ao que Deus tem para nós aqui esta noite. Deixa eu fazer menção dos nossos amados irmãos que estão conosco. Eu quero fazer menção aqui nessa noite do pastor José Geraldo, tá? O pastor GG, eu falei com ele, eu já fico sem jeito, não pode chamar de GG, que todo mundo me chama de GG, né? Então, junto com ele a sua muito digna esposa, a irmã Dilma, tá? E acompanhando eles também o pastor Marcelo, tá? Vindo ali de Nova Lima. Pastor GG é o presidente da nossa convenção, presidente também da Igreja Assembleia de Deus ali em Nova Lima, tá? Sejam bem-vindos, é para nós uma honra recebê-los aqui nesta noite. Muito obrigado por vocês assentar. Também está conosco aqui pastor Paulo César, por favor, pastor Paulo César, junto com o pastor Paulo César, pastor Josué que o acompanha. Pastor Paulo César, ele é o presidente da Igreja Assembleia de Deus de Belo Horizonte, né? A conhecida igreja da Rua São Paulo, né? Isso, né? De Deus. Amém. E também é o primeiro vice-presidente da nossa convenção. Podemos dizer assim, hoje a nossa nova convenção é a Comadei. E o pastor Paulo César serve como vice-presidente, tá? E nos dá honra também aqui nesta noite. Obrigado. Posso dizer, muito obrigado. E também já está conosco aqui pastor
José do Patrocínio. Antônio do Patrocínio. José do Patrocínio. É José do Patrocínio? Antônio José do Patrocínio. Antônio José, então não errei, né? Antônio José do Patrocínio, tá? Que é o segundo vice-presidente da convenção da Comadengue e é pastor lá em Formigas, tá? De Formigas. Eu até um dia aqui, pastor, avisando, falando para quem foi que era pastor lá de Lambari. Aí depois descobri que tem Lambari em Minas Gerais também, né? Tem uma cidade com o nome de Lambari. Então, estamos em casa, tá? Pastor também nos dando a honra aqui nessa noite, estará ministrando amanhã pela manhã. Nós vamos já passar a ouvir o pastor José Geraldo, mais tarde pastor Paulo César, e amanhã pela manhã pastor Patrocínio. Amém? Muito obrigado, tá? E eles fazem acompanhado Pastor Geraldo do meu xará, do pastor Geraldo também. Que Deus abençoe o pastor Geraldo, sinta-se bem à vontade em nosso meio. Vamos dar uma saudação de boas-vindas para os nossos irmãos. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Esse caso aí, só vocês deixarmos aí. Amém, meus amados? Os demais obreiros, pastores, líderes que estão aqui nesta noite do nosso campo, os obreiros da nossa diretoria, os obreiros aqui da nossa região, obreiros, né, líderes de outras denominações que porventura estão conosco, todos os presentes aqui. Nós vamos dispensar a apresentação, porque nós estamos aqui desde ontem juntos, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. Fique atento para o que Deus tem a falar conosco. Eu queria pedir a todos que se colocassem de pé. Eu já quero passar a direção ao pastor José Geraldo, que vai nos conduzir aqui na ministração até às 19 horas, onde nós teremos um intervalo, um recreio, né? Para fazer um lanche, um social, e voltaremos às 19h30 já com o pastor Paulo César ministrando-nos a palavra de Deus. Pastor José Geraldo. Querida igreja, a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, tome o vosso assento. Quero agradecer a Deus por estar nesta linda cidade. Governador Valadares, está fresquinho aqui, né? Que bom, que bom. Aleluia. Fazendo frio aqui para vocês, né? Agradeço a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui com o pastor Geraldo, esta simpatia de pessoa, do qual nos fez este honroso convite, e eu quero de todo o coração agradecer a Deus. Obrigado. Louvar a Deus por esta bela e rica oportunidade. Agradeço a Deus por estar aqui com a minha esposa, irmã Dilma Rui Gonçalves dos Santos. Não é Rousseff, é Rui. E essa é crente. Amém. Mulher de Deus. Muito agradecido a Deus pela vida do nosso querido amigo, pastor Paulo César Pereira, é o presidente da nossa igreja mãe em Belo Horizonte, e agradeço a Deus pela vida deste servo do Senhor, que Deus tem levantado nesta nação, neste estado, um homem de Deus, um amigo, um conselheiro, nosso primeiro vice-presidente da mesa diretora da Convenção de Ministros das Assembleias de Deus no Estado de Minas Gerais, acompanhado do pastor Josué, que é um amigo. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Um amigo, homem fiel. Deus abençoe, Josué.
Não precisa nem te recomendar de continuar cuidando bem do pastor Paulo. Você sempre fez isso muito bem. Pastor José Antônio Patrocínio. Antônio José Patrocínio. Ele tem José e tem Antônio. Um amigo, homem de Deus. Ambos os pastores são exímios ensinadores. Louva a Deus pela vida destes homens de Deus. Pastor Patrocínio é o nosso segundo vice-presidente da mesa diretora e linda igreja em Formiga. Um homem de um trabalho muito lindo nesse estado. Sempre teve o nosso respeito, as nossas considerações. Deus abençoe, pastor. Seu companheiro ali, o pastor Geraldo Xará, Deus abençoe. Meu companheiro, pastor Marcelo, esse homem que Deus tem levantado para estar conosco. Eu digo que é um homem que eu confio bem nele, irmãos, porque às vezes a gente está ali no carro, está dormindo e a vida está nas mãos de Deus e dele. E de vez em quando eu abro o olho assim, mas ele não dorme fácil mesmo, está sempre atento. Né? De vez em quando eu tenho que balançar a mão assim para ele, porque tem hora que ele fica meio negrinho, mas ele está bem convertido esses dias. Mas é um filho. Meus queridos irmãos e irmãs, parabéns pela primeira escola para líderes e vocacionados. Parabéns, pastor Geraldo, pela iniciativa e parabéns a vocês que vieram para um trabalho tão lindo. Começou ontem, hoje vocês aqui de novo, amanhã, se Deus quiser, de novo. E é muito bom quando a igreja ela é zelosa e a liderança volta ao ensino da palavra. Louvamos a Deus pelo que vocês estão fazendo. Eu disse ao pastor Geraldo, ao pastor Vanderlei hoje, quando almoçávamos, que a nossa proposta de ajuda, se for para atrapalhar, a gente não vem, mas é para ajudar, né, pastor Paulo? E uma alegria receber em nossa convenção o pastor Geraldo com os obreiros, e ali está a documentação e já tudo encaminhado para a glória de Deus. E louvamos a Deus por vossa vida, pela iniciativa, pastor. Aliás, é o filho retornando à casa, né? Vocês são oriundos da Comadenda. Glória a Deus. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em um texto. O nosso assunto está aí na segunda matéria, na apostila, por sinal, linda apostila. Parabéns à organização pela dedicação e esmero aos trabalhos, né? Atos capítulo 6, Atos dos Apóstolos, é um texto bem conhecido e possivelmente eu vou falar aqui um viés, vamos dizer assim, um pouco diferente, dentro do que normalmente a gente ouve dentro deste texto, mas é algo que Deus colocou ao meu coração para o vosso. Eu quero ler os primeiros 7 versículos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve
uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocando a multidão, os discípulos disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contemplou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os que apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Glória a Deus. Querida igreja, queridos irmãos e irmãs, este texto em apreço, como já disse, é bem conhecido entre nós, principalmente nós que, de certa forma, vamos tomando intimidade com a palavra. A epígrafe do texto vai falar a instituição dos diáconos. Eu quero chamar a sua atenção, e dentro da proposta tão linda que nos fora enviada, líder que lidera se dispõe a lidar com pessoas. O que é mais importante para você? Coisas ou pessoas? Seu carro ou pessoas? Negócios ou pessoas? A renda financeira ou pessoas? O que é mais importante? Nós vivemos em um mundo de uma inversão de valores, em que, lamentavelmente, em muitas instituições, coisas parecem estar mais importantes que pessoas, ou ser mais importante que pessoas. Não é diferente nas igrejas, não é diferente nos ministérios, não está sendo diferente, lamentavelmente, às vezes no nosso meio. Quando eu estou falando do nosso meio, estou falando de uma forma genérica, dizendo, ou mais globalizada, dizendo esse ambiente de igreja. Infelizmente não é o caso daqui, nem também em Nova Lima, nem em Belo Horizonte, nem em Formiga, e muitos ministérios que conhecemos, mas há lugares em que, lamentavelmente, valores como coisas, imóveis e renda e outras coisas mais estão tomando o lugar de pessoas. Interessante que o texto em apreço, isto nos faz olhar com carinho as entrelinhas. O texto está dizendo que há uma discórdia, há algo entre os membros da igreja que ela poderia ter trazido consequências maléficas
a obra de Deus. Mas o texto vai dizer que apóstolo Pedro e os demais, eles têm um cuidado e de forma prudente e apaziguadora, tal problema, tal murmuração é repreendida. Eles veem problemas entre pessoas, mas eles veem soluções entre pessoas. Amém? É importante a gente entender isto, observar este detalhe. Todos nós que lideramos, nós vamos ter problemas entre as pessoas e com as pessoas. Mas o líder precisa ter a visão que estes homens tiveram. Tem problema aqui. Tem problema entre a igreja aqui que está em Jerusalém. Mas tem soluções. Deus vai permitir que nós enxergamos os problemas, mas Ele nos dará a capacidade, precisamos pedir esta capacidade para resolver os problemas. É interessante quando estes homens, eles tomam esta decisão, e principalmente Pedro, que mais à frente a gente vai falar um pouquinho da problemática que era esta pessoa. Mas ele está enxergando soluções. Todos nós que Deus chama para fazer a obra, nós precisamos enxergar soluções. Eu já conversei com cooperadores, com obreiros, com pastores, que vê o ministério, que vê a igreja como um grande problema, e parece que não enxerga soluções. Mas Deus sempre trará soluções para aqueles a que Ele chama. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então nós vamos observar que tem um problema, e não é um problema qualquer. Crescimento dos discípulos, a Bíblia vai dizer que alegra uns, deixa uns felizes, mas atrai ódio, atrai tristeza, atrai angústia no coração de alguns. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Olha aí o versículo 17. 5 e 17, desculpa. Capítulo 5 e 17 de Atos dos Apóstolos. E levantando o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Então, o que eu quero chamar a sua atenção neste texto? O que Deus tem colocado ao meu coração para o vosso. Ao fazer a obra de Deus, se existe uma coisa que vai nos deixar alegre, é a gente saber que está crescendo a obra, sim ou não? O trabalho está crescendo, o trabalho está florescendo. Para um lado, a igreja está feliz, porque os discípulos estão crescendo, a igreja está crescendo de forma assustadora, animadora. Para o outro lado, nós temos o oponente. O trabalho vai crescer, mas você vai ter oposição. E às vezes há líderes, há lideranças que querem enxergar só um viés da história. Não, nós precisamos entender
Deus vai operar, vai acontecer, vai crescer, vai. Mas a Bíblia está dizendo que os saduceus, esta seita terrível, os sacerdotes, se encheram de inveja. E eles não só se enchem de inveja, eles dizem: pega esses camaradas e lança eles na prisão, bate neles, maltrata eles, persegue. Eu fico analisando que hoje o diabo ele só se modernizou. Deus começa a abençoar, hoje o meio de bater é rede social. Vão para as redes sociais e arrebentam com a gente. O diabo só modernizou. E que não seja eu e você alguém que trabalhe desta forma. Porque o nosso zelo, o nosso cuidado com a obra de Deus vai chamar a ira do diabo. Mas eu fiz questão de marcar na minha Bíblia o versículo de número 19 do capítulo 5. Mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta da prisão, tirando-os para fora. Aleluia. E disse: ide, apresentai no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aleluia. Aleluia. Vai ter perseguição? Vai. Vai ter oposição do diabo? Vai. Mas tem o provimento, a proteção do céu. Deus entra conosco nesta batalha. Creia no poder desta palavra. Mas essas duas coisas há de acontecer. Eles estão envolvidos em um problema. E quando olhamos para a Bíblia, todas as vezes que começou a crescer o povo de Deus, irmãos, começou a ter problema. Talvez você ache que é só nos dias de hoje, ou você acha que de repente esse negócio aconteceu só com alguns. Abra sua Bíblia, Êxodo 1 e 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadaram por causa dos filhos de Israel. Êxodo capítulo 1, versículo 12. O povo de Deus crescia, perseguição crescia. Problemas surgiam. Pregadores surrados, apanhando, ameaçados, maltratados. Mesmo assim as pessoas abriam o coração para a palavra, e Deus fazia algo extraordinário. A tática diabólica, quando olhamos no mundo antigo, lá capítulo 6 vai dizer: o homem começou a se corromper e começou a vir problemas começaram a tomar conta da humanidade. Então, para que Deus chama o líder?
Deus chama você para fazer coisas difíceis. Deus chama você para trazer soluções em momentos difíceis. Quantos podem dizer amém? Amém. Não é fácil não. Eu coloquei aí na apostila: não teremos quem escolher se não tivermos disposição para lidar com pessoas. Trate quem Deus colocou para você cuidar. Trate com muito esmero, com muito cuidado, com muito zelo. Porque são essas pessoas que Deus coloca para você cuidar. Elas podem trazer problemas, mas elas vão trazer soluções. O texto que eu li com você, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, começa um problema sério na igreja. Existia ali um fundo social em que traziam-se as ofertas, os dízimos, depositavam ao pé dos apóstolos. E aquele povo começou um burburinho dizendo: tratam-se das viúvas hebreias melhor do que as gregas. Elas estão recebendo mais do que nós. E começou um movimento. Interessante que nesta igreja, a igreja inicia e com um problema na área financeira, uma murmuração. E isso espalhou de uma certa forma que o apóstolo olha a situação e fala: é muito sério. Precisa tomar atitude rápida. Queridos, os líderes mais eficientes põem seu foco em algumas coisas. Eles acreditam que outras pessoas são capazes de fazer o restante. Eu abro um leque aqui lembrando de Jesus, o nosso líder. Ele não abriu mão de Pedro. O capítulo 26 de Mateus vai mostrar ali quando Jesus está orando no Getsêmani. A partir do versículo 31, eu só vou mencionar aqui na Bíblia, o versículo 36, Jesus começa dizendo assim: assentam aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. E ele dizia: minha alma está cheia de tristeza, ficai aqui, vigiai comigo. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia faz a tua vontade. Voltando para os seus discípulos, achou eles orando fervorosamente. Isso
dormindo. Estou nem aí. Aí a continuidade do texto vai dizer que Jesus fala com eles: vocês não podem orar 1 hora? Jesus está dizendo: eu estou orando a noite toda. O pouquinho que eu peço a vocês para clamar, gente, eu estou com uma angústia no meu coração. Liderar-nos é às vezes carregar essa dor. Tem pessoas perto de você, mas não estão sintonizados com você. Aí o texto vai dizer que Jesus sai de novo. Quando Jesus volta, os olhos deles estão como carregados, está pesado. Vocês estão dormindo de novo. Jesus deixa-os de novo. Por fim, Jesus fala com eles: vai dormir, vai repousar, vai. Tem jeito que vocês vão. Vai dormir. Liderar, irmãos, é você plantar neste terreno até mesmo quando você acha que não está adiantando. Parece que você está falando para as paredes, mas não desista de quem você está liderando. Amém? Não vai dar fruto não, vai, insiste um pouco mais. Fique imaginando se fosse eu, talvez teria desistido, talvez não teria desistido dessa turma. Que turma ruim de serviço, só sabe dormir. Quero saber nada de vocês não. Jesus não desistiu deles. E interessante que mesmo Pedro, difícil, vamos comigo, Pedro, você faz parte do meu ciclo de amigos. Jesus sabia, de vez em quando eu tenho que ficar de olho na mão dele, a espada eu tenho que estar tirando sempre. Isso aí tem hora que fala mais do que a boca. Tem hora que eu tenho que me fazer de surdo. Cadê esse camarada? Mas eu não desisto. Eu e você estamos aqui porque Deus não desistiu de nós. O Senhor não desiste de nós. Amém? Apóstolo Pedro reconheceu que poderia expandir sua missão se ele resolvesse o problema e queixas que os judeus da Grécia levou para ele solucionar. Mas que também a igreja poderia perder a oportunidade se ela não atendesse às necessidades apontadas pelos judeus gregos. Afinal, é gente lidando com gente. Mais do que tentar resolver o problema por si mesmo, como muitos líderes fazem, ele imaginou outro meio de fazer. E o parecer agradou toda a comunidade. Surgem os problemas? Surge, resolve os problemas. Pedro está entendendo que é uma coisa que, por mais que os apóstolos faziam ali com tanto esmero, fez ali todas as divisões, isso aqui é para essas viúvas, para essa, separa aqui, como que está, confere a lista, confere a listagem, confere, está tudo certinho, tudo ok, não está faltando ninguém não. Vê aí como que está o percentual, foi dividido como isso aqui. Ele teve todo esse cuidado, mas ainda teve problemas. Ainda teve problemas. É por isso que a obra a gente precisa fazer bem feito, porque corremos o risco de, mesmo você fazendo bem, vai ter problemas. Mas
Pedro entende, os apóstolos entendem que é gente cuidando de gente. Este é o princípio bíblico para nós que lideramos. É diferente quando você assenta diante da sua máquina potente, o seu computador, o seu celular de última geração. A tratativa é diferente. Nós lidamos com pessoas. Pessoas têm sentimentos. As reclamações da distribuição dos fundos de caridade pública, as viúvas hebreias eram mais bem cuidadas. Eles estavam dizendo isso. Os apóstolos, então, eles tomam atitude. Convocaram a multidão dos discípulos, isto é, os dirigentes das congregações de cristãos de Jerusalém, homens em posição de liderança. E eles entendem o que está em Provérbios. Me veio este versículo aqui, Provérbios 4, ou melhor, 24 e 6. Eu vou aproveitar e quero ler com você. É uma escola bíblica, liderança. Olha o que diz: e pelo conhecimento se encherão, 24 e 6, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Se você tem dúvida, tem dificuldades, entenda uma coisa: os conselheiros chamam bons conselheiros. Você vai receber orientações. O apóstolo está vendo a situação em perigo. Versículo de número 5: e este parecer, Atos 6 e 5, contentou a toda a multidão. E eles entendem que vamos fazer o seguinte: vamos eleger Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia. Vão pegar 7 homens e pega os homens com capacidade. Não é Duni, para você, não. Colocar a igreja em oração. Vamos pegar gente preparada, porque o que esses apóstolos faziam? A Bíblia vai dizer que eles faziam um trabalho, e o trabalho de servir as mesas era como aqueles cambistas que Jesus entrou no templo e ele colocou ordem na casa. O trabalho que os apóstolos faziam, eles pegavam, eles recebiam esses donativos, eles preparavam para a distribuição. Os apóstolos, a Bíblia diz que a obra de Deus cresce, o tempo para a palavra e para fazer esse trabalho social ficou escasso. E nesta pequena brecha, vamos dizer assim, o inimigo inventou e trouxe uma dificuldade, murmuração. Meus queridos irmãos,
Todas as vezes que levanta murmuração no nosso meio é prejuízo para a obra. Não murmure. Não murmura. Não murmura contra o seu pastor, não murmura contra a obra, não murmura contra o seu companheiro, a sua companheira. Não faça isso. Isso tem destruído a vida de muitos líderes. Aí o apóstolo, ele toma uma solução e ele diz: vamos escolher estas pessoas. Só que nós não vamos fazer isso sozinhos. Esse voto não vai ser só nosso. Nós vamos dividir isso com a igreja. E ali eles fizeram uma votação, ali eles fizeram uma escolha. E foi feita essa escolha, mas a proposta dos apóstolos é o seguinte: se nós fazemos bem feito, nós vamos arrumar homens tão capazes para fazer melhor do que nós. Tem alguém para te substituir? Não procura um pior para te substituir, não. Coloca alguém melhor do que você. Vou colocar um aqui qualquer, porque eu coloco ele, e aí o trabalho acaba na mão dele. Que espírito é esse? Não. Os apóstolos estão dizendo: nós fazemos bem o trabalho, mas precisamos, nós temos algo de muito essencial. Nós não podemos deixar a palavra. Vamos escolher então homens melhores, e eles vão dar continuidade, e assim nós dedicamos exclusivamente à oração e à palavra. Aí não tem quem segure, irmãos. O nosso trabalho precisa de oração, precisa palavra, precisa organização. O que vocês estão fazendo aqui, está lindo. É se organizando, é se inteirando, é preparando. O machado ele só vai cortar bem se ele estiver amolado. Amola bem o machado, porque a obra de Deus precisa, ela necessita de pessoas capazes como vocês. A presença e o poder do Espírito Santo não garantem automaticamente que as dificuldades da sua vida desaparecerão. Normalmente é necessário que os cristãos, as lideranças, discutem as diferenças e peçam a Deus soluções sábias. Amém? Amém. Peça a Deus soluções sábias. Apóstolo Pedro, os apóstolos estão ali dizendo: nós precisamos de uma solução de Deus. Tem coisa que só vai ser feita, irmãos, com a resposta de Deus. O que nós fazemos? Vamos levar para a multidão, vamos levar para a igreja. A igreja tem soluções. Escolhe estes homens. Escolhem homens capacitados. Coloquei aí na sua apostila: lidar com pessoas é se importar com elas. Pedro tem uma atitude nobre. Ele reconhece que havia sido chamado para enxergar as necessidades mais profundas das pessoas. Pregar a palavra de Deus era o foco, mas estar focado em uma necessidade não impede de enxergar as prioridades. Amém? Amém. Precisamos ter foco, mas não podemos ser aquele motorista que consegue só olhar aqui, ó. Já viu alguém que dirige assim? Vai uma fila atrás dele e ele vai ali, ó.
para vocês distraírem um pouquinho, nós temos um obreiro que ele é assim. Aí um dia eu falei com ele, me leva ali no Hospital Biocó. Ele tinha andado alguns quilômetros, eu falei, oh meu Deus, que arrependimento. Ai Jesus. Aí chegou em frente ao Hospital Biocó, naquela avenida lá, fez uma fila de carro em volta dele, e eu olhava no retrovisor, estava até com vergonha, falei, meu Deus do céu. Aí, quando ele deu uma brechinha que passou, a mulher falou, ô burro, roda dura, você não tem mãe não? Aí ele olhou para mim e disse assim, pastor, sim pastor, parece que está falando comigo. Eu falei, é com você mesmo. Está chamando você de rodadura, xingou sua mãe. Ele, tá bom, é a mãe dele. Falei, tá bom. Falei, meu irmão, você vai fazer eu dar um infarto aqui, meu filho, pelo amor de Deus. Né? Olha aqui o motorista, você tem ali um vidro ali, ó, grande na frente, o para-brisa do carro. A gente olha nele. Tem 2 retrovisores e um aqui, ó. Ninguém dirige, irmãos, olhando para os retrovisores. Senão você vai bater. O retrovisor a gente dá só uma olhada e vamos em frente. Líder, ele dirige desta forma. A gente não fica só olhando o passado pelo retrovisor, não. Mas também não podemos deixar de olhar ele. Nós trabalhamos, nós vemos as necessidades, os apóstolos estão focados, nós precisamos da oração, dedicar a oração e a palavra, mas tem uma necessidade que surgiu entre o povo. Nós precisamos trazer soluções. E onde está a solução? Entre nós. Cada um Deus chama e Deus dá dons. Qual o sentimento que eu e você precisamos ter? Reino. Estou aqui, pastor. Conte comigo. Não sei, mas vou aprender. Quero melhorar. Quero ver o trabalho avançando. Você está com dificuldade, eu vou te ajudar. Você também me ajuda. Vamos unir. É assim que nós avançamos. O líder não trabalha sozinho. Enxerga pessoas. Delega pessoas. Amém, queridos? Amém. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5. Jesus, o maior mestre, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Aí eu amo esse versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: bom de matemática, Filipe, 300 dinheiros de pão não lhes bastarão, para cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: tem um rapazinho aqui entre nós que trouxe um lanche aí, 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Eu paro aqui. Isso aqui é muito interessante. Nós líderes. Primeiro, Jesus experimenta os discípulos. Isso aqui é fantástico. Jesus disse: eu sei o que eu vou fazer, mas eu vou experimentar para mim ver como que estão esses discípulos. Sabe por que tem hora que a coisa parece que desanda e não caminha? Jesus está experimentando nós. Aonde você busca a solução? Jesus está falando para a multidão,
A turma gostou de ouvir Jesus, não é para menos, né? Não é toda hora que tem Jesus falando. Entrou, as horas foram embora, os discípulos imediatamente falaram: vamos resolver esse pipinaço. Jesus, dá a bênção pastoral aí, o apostólica aí, olha, vamos cascar fora, porque esse problema não é nosso. Jesus falou: opa, não é assim não. Esse pessoal está nos ouvindo aí tanto tempo, dá a eles de comer. Tem hora que a gente faz a obra simples. A gente quer fazer, mas que o pepino sobra para outro lá. Para mim não. É a gente que tem que resolver. Aí começa. Felipe, né? Onde vamos comprar? Não tem supermercado, não tem hipermercado, não tem shopping aqui. O outro faz conta. Se tivesse X de dinheiro aqui, não resolveria. Mas tem lá André, que ele é um líder observador. Ô Jesus, eu sei que minha fala aqui não vai resolver, mas tem um menino aí que eu vi ele rodando com um lanchinho aí. Ah, você viu, André? Vi. Fica de olho, irmãos, porque às vezes a nossa solução está exatamente com esse menino. Tem hora que a gente volta os olhos para tantas coisas mirabolantes e de repente a solução está em algo tão simples, pertinho de nós. Você viu isso aí, André? Viu? E eu sei, Felipe? Eu não sei. Não. Eu vi. Pode procurar o menino aí, Jesus? Procura o menino. Vem cá, meu filho, vem cá, é você mesmo. Vem cá. Jesus olha para o menino e diz: tudo bem, meu filho, tudo bem. Você trouxe um lanchinho? Mamãe mandou eu já ia até comer o lanchinho. Ah, vem cá. Você vai fazer uma obra muito linda agora. Você me empresta aí? Aleluia. O que você trouxe para ofertar ao Senhor nesta noite? O que você tem? Esse menino, se fosse nos dias de hoje, ia arrebentar de seguidores. Olha o menino do lanchinho aí, ó. Olha o menino que resolveu o problema de mais de 5.000 pessoas. É verdade. Esse menino ia ficar famoso. O que tinha de gente, tira uma selfie. Esse menino ia arrebentar. Fica imaginando a alegria desse menino. Então, líderes, cooperadores, você tem nas mãos aí este lanche. Aleluia. Despreza não, porque com ele multidões podem ser saciadas. Aleluia. Mas duas coisas que está dentro do nosso assunto: quem lidera, enxerga. Jesus disse: não posso despedir essa multidão dessa forma. Me dá o lanche. Pai, graças te dou, que o Senhor sempre traz solução. Antes de Jesus fazer isso, ele falou: faz o seguinte, assenta aí de 100 em 100, 50 em 50. Minha época como menino, a gente ia para umas festas, não organizava como Jesus organizou, a gente tomava aqui suco na cabeça, refrigerante. Isso é meio antigo, mas não é tão assim. Se Jesus não organiza aquele pessoal, quem trabalha com pessoas, pensa em pessoas, ia faltar pão. Mas assentou todo mundo, sobrou. E sobrou quanto? 12 cestos. Jesus falou: um para cada discípulo. Seus incrédulos, você estava pensando que não ia, queriam dispensar o povo com fome?
Leva um cestinho cada um de vocês para casa. Toda hora que vocês comeram, vocês lembram quem é Jesus, né? Aleluia. Depois que está todo mundo assentadinho, Jesus ora. Começa a servir. 500, 600, 1.000, 1.200, 3.000, 4.000. Rapaz, onde saiu tanto pão e tanto peixe? Deus tem a solução, irmãos. Irmãs, Deus tem a solução. Obreiros, Deus tem a solução. Deus tem a resposta. Amém, queridos? Deus tem a resposta. Ao invés de tentar resolver os problemas sozinho, o apóstolo Pedro delegou a tarefa de solucionar as queixas para 7 competentes para fazer todo o trabalho. Como resultado, a igreja pôde cuidar dos 2 problemas, das 2 situações: social, oração e pregação da palavra. Quando a liderança está afinada, está no mesmo propósito, tudo vai funcionar. Mas se nós não chegarmos juntos e não unir, nós vamos ter dificuldades. A obra de Deus vai sofrer. Os apóstolos tinham em mente qualificações bem específicas para os líderes, para as pessoas que eles queriam e precisavam junto de si. É preciso ter disposição para lidar com pessoas e as conhecerem para trazer soluções. Amém? Você rege um conjunto, você precisa conhecer essas pessoas. Permita-me dizer, o trabalho da regente não é só conheça as pessoas. Eu estou lendo um livro e o autor diz assim: se queremos a igreja nos cultos ao domingo, precisamos entender o que esta igreja faz de segunda a sábado. Porque às vezes eu estou criticando o irmão que não veio à oração, não veio ao ensaio, mas eu nem sei o que ele faz de segunda a sábado. Amém? A igreja de 40, 50 anos atrás era diferente. Aliás, na minha época, teve um pastor que queria me disciplinar, porque, rapaz, você terminou e você vai fazer o 2º grau? O 1º grau? Disciplina, rapaz. Jesus está voltando, meu filho. Era a mentalidade. Pastor Paulo, acredito que teve muita dificuldade para ser entendido lá atrás, né? Ao estudar. Pastor Patrocínio. E assim muitos aqui. Só que a igreja, há 30, 40 anos atrás, meus irmãos, a vida era bem mais diferente. Nós não tínhamos celular, não tinha internet. Hoje uma pessoa faz a faculdade, mal terminou, está fazendo um mestrado, está fazendo um doutorado e por aí vai, e a empresa só apertando as pessoas. Então nós precisamos entender as pessoas. Quem Deus me confiou a esta equipe, este grupo que eu estou cuidando, eu conheço estas pessoas. Apóstolo Pedro, os apóstolos, eles não desconsideram o problema que levantou na igreja. Ele diz: espera aí, precisa de cuidado.
Em outras palavras, eles foram humildes, que eles dizem, que Satanás é esse que levanta na vida dessa pessoa e falando mal de nós aqui? Peraí, não, disciplina. Não, ele diz, peraí, nós estamos fazendo, mas há quem pode fazer melhor. E se tem alguém para fazer melhor, vai nos ajudar, porque nós vamos dedicar a oração e a palavra. Eu imagino eles conversando entre si, falando, olha aqui, imagina, quanto era a igreja? Olha o quanto que está crescendo. Espera aí, as coisas mudaram. Eles estão fazendo um questionamento que não é lógico, não é isso que está acontecendo. Mas nós podemos estar falhando em alguma coisa. Vamos colocar alguém melhor. Vamos entender as pessoas. E quantas vezes eu vou dizer aqui o pronome nós, terminamos o culto, irmãos, assentamos perto de uma pessoa, nem olhamos direito para ela, não perguntamos o nome, não sabemos o que ele faz. Mas às vezes para criticar nós somos tão rápidos. Esse irmão não vem orar de jeito nenhum, ele não vem no meio de semana aqui, deve ficar em casa assistindo jogo, deve estar assistindo. De repente o irmão chega em casa todo dia, quando termina o culto ele ainda está na empresa. Nós precisamos entender as pessoas. Amém? Porque são pessoas, não são máquinas, não são robôs, são pessoas. Tem um coração que bate dentro desse peito e tem uma alma, tem um espírito. Então esta palavra, este tema que vocês nos deram me chamou muito a atenção e eu fiquei muito feliz mais uma vez com o Espírito Santo dele me dar esse viés dentro desta mensagem, porque isso me cortou também. Vamos escolher, vamos. Precisa de pessoas? Precisa. Aí o texto, Atos 6:3 vai dizer, escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Isso aqui é muito importante. Está no meio de vocês. Aonde que está a solução? Dentre vós. Aonde que estão as pérolas? Dentre vós. Quem tem esta capacidade? Está dentro de vós. Só é enxergado se você passar a procurar saber. Procura dentre vós 7 varões de boa reputação. Boa reputação. Que coisa, hein? Quando fala, procura entre vós 7 homens, está falando, procurem entre vocês 7 pessoas que têm capacidade de trabalhar em equipe. Porque não adianta ter 7 se é cada um para um lado. Procura 7, mas que tem capacidade de trabalhar em equipe. Não adianta só número, irmãos. Nós temos que trabalhar em equipe. Aí procura de boa reputação. Isso é, que tem credibilidade entre as pessoas. Tem que ter boa reputação. Pessoas de histórias. Pessoas que têm referência no nosso meio. Hoje tem muita gente que chega, senta na janela e já acha que está abafando.
é pessoas de referência, boa reputação, credibilidade, fossem capacitados para a tarefa. Como? Cheios do Espírito Santo. Amém? Amém. Cheios do Espírito Santo. Pode até não estar com todos os predicativos que precisamos, mas se está cheio do Espírito Santo, vai ser bom aluno. Vai ser bom aluno. Vai saber perdoar, vai saber amar, vai saber respeitar, vai saber até onde vai. Não é pessoas que casquinha de ouro, tem que cuidado, irmão, como você fala, cuidado, procura o lado dele, vê como que ele está hoje, vê como que ela está hoje. Ei, irmão, sai fora, irmão, sai fora. Sai fora, não está ali, irmão, esse irmão hoje está. Não, procura homens cheios do Espírito Santo, competentes e inteligentes, cheios de sabedoria, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e homens responsáveis, aos quais podemos entregar o serviço, podemos confiar este importante negócio, essa importante tarefa, podemos entregar a tarefa para eles, que eles vão prestar conta de tudo. Mas onde estão eles? Dentre vós. Quando o líder começa a dizer, e aqui não tem ninguém para me substituir, não está enxergando pessoas. Irmão, eu regi esse conjunto faz tanto tempo, viu, pastor Geraldo? O senhor precisa orar mais, porque eu estou pensando em parar aí, mas eu estou com dó do senhor, porque aqui não tem ninguém para receber. Oh, meu Deus. Tem até melhor. Tem até melhor. Porque a obra é de Deus. Quem cuida desta obra é Deus. E quem Deus vai usar para fazê-la é nós. Amém, queridos? Amém. Daqui a pouquinho já estou parando. O líder precisa estar atento para estes princípios. Priorize pessoas e não coisas. Jesus é maravilhoso. Jesus deu atenção. Zaqueu, tanto lugar para Jesus olhar. Jesus olha. O que você está fazendo pendurado aí, Zaqueu? Desce aí, rapaz. Hoje eu vou lá na sua casa. Lá em casa? É. Hoje chegou salvação na sua casa. Bora. Aquela mulher com fluxo de sangue, hemorrágica, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E os discípulos querem avacalhar o negócio todo. Ninguém tocou no seu não, meu. É apertando isso aí, rapaz. Para com isso. Eu sei quando me toca, quando sai poder. Tem discípulo que é difícil, né, irmão? A mulher está ensaiando aquele momento há quanto tempo? Não, ninguém te tocou não, Jesus. Tocou. Saiu o poder. Aleluia. Jesus dá atenção para Judas, irmão. E eu separei um versículo aqui, que ele é uma realidade. Olha aqui, João capítulo 18, versículo 1 e 2. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedro, ou Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, o que traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Era um lugar conhecido de Judas.
Eu sei onde Jesus está. Onde Ele está? Está orando. Eu sei. Eu estou sempre no meio deles. Eu sei onde Jesus ora. Essa é a dor, irmãos, que às vezes nós precisamos suportar. Quem está conosco, que sabe alguns detalhes da nossa vida, que sabe aonde você passa, onde você mora, onde você ora. Judas chega com um punhado de gente, com porrete, cacetete na mão, e parecendo que vai pegar um bandido. E Jesus disse: que vieste fazer, amigo? Eu já pensei, se fosse eu, o que eu falava, meu Deus? Tem hora que não dá nem para falar. Jesus dá a oportunidade a Judas de se arrepender. Então Jesus deu atenção até quem não merecia, mas Ele deu atenção. São exemplos. Então priorize as pessoas e não coisas. As pessoas estão na sua lista, ou está na lista de suas prioridades. Gente, antes de eu chamar a atenção dela, eu vou saber o que está acontecendo, por que ela só chega atrasada, o que acontece. É interessante isso. Está disposta a dar atenção às pessoas. Pessoas conversam, se olham. Gente, tem hora que a gente está muito estranho, não é? A gente está conversando assim, irmão, certo, irmão, você está entendendo? Estou entendendo, irmão, porque eu estou falando, falo com você, mas falo aqui. Gente, pessoas a gente tem que se olhar. Tem muito tempo eu estava com a minha esposa e os filhos em um restaurante, sentaram perto de nós, uma família muito bonita, mas eles foram assentando, mal assentaram, 5 pessoas, 5 celular na mão. Falei com a minha esposa e meus filhos: o que adianta essa família estar ali? Não estão. Então, nós que fazemos a obra, nós que lideramos, precisamos fazer a diferença. Todas as vezes que você, todas as vezes que você deparar com problemas difíceis, as soluções estarão, na maioria das vezes, com as pessoas que Deus colocou aos seus cuidados. Enxergue as pessoas, valorize-as. Teremos problemas entre elas? Lógico que teremos, mas haverá soluções. Tem problema? Tem. São pessoas. Um dia a gente está bem, outro dia não está bem. Um dia a gente está crente, mas tem dia que a gente não está muito crente, não. Tem dia que parece que a gente está, meu Deus do céu. Tem dia que a gente quer orar, tem dia que a gente não está querendo nem orar. Tem dia que está difícil. Mas são pessoas. 5, crie relacionamento com pessoas, interaja, valorize, compartilhe coisas boas. Crie ambientes saudáveis de comunicação e convivência, respeito e confiança. Amém, gente? Amém. Gente, ambiente saudável. Ambiente de nós líderes, de nós obreiros, não pode ser ambiente, irmãos, de fofoca, de contenda, de falar mal dos outros. Um dia eu chegando cedinho para orar na igreja. Ô meu Deus, veio um irmão atravessando a rua. Ô meu irmão, pastor, pastor, que bom. Tem uma bomba para o senhor. Eu falei: ô irmão, para em nome de Jesus. Quem gosta de bomba é o pessoal do gato da Polícia Militar. Vai com ele, com esse negócio, tudo para lá. Pastor, pelo amor de Deus, irmão, não é 6 horas da manhã, você já tem uma bomba para mim. Deixa eu entrar dentro do templo para orar, meu irmão. Não quer saber de bomba. Ficou mais ou menos um mês com raiva de mim, depois ele viu que ele errou.
vendo só. Ah, pastor, que bom. Irmão, estava de noitinha ainda. Que bom ver o senhor. Uma bomba. Eu falei, não sou do gato. Não sou. Polícia antibombas que gosta disso, por favor. Não, irmão. Nós precisamos de ambientes saudáveis. Amém? Amém. Olha, irmão, pelo amor de Deus, não vem falar mal, não. Não vem falar mal do meu irmão. Ô meu irmão, ó, ele tem defeito, você também tem. Não para com isso. Eu separei aqui 2 versículos, Filipenses 4 e 8. Esse ambiente precisa permear entre nós. Minha Bíblia parece que o Filipenses sumiu aqui, mas achei. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Tem um outro versículo que eu gosto muito, é Efésios 5 e 19. Olha o que diz: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos. Significa que não é fácil, é sujeitar. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esse ambiente, ele precisa permear entre nós. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. 6. Comissione e confirme as pessoas a quem delegou poder publicamente. Pedro e os discípulos colocaram sua equipe de trabalho para que fossem bem-sucedidos. Elas não apenas estavam certas de que seriam capazes de dar conta da tarefa, como também os apresentar aos líderes dignos. Assim fazendo, deram a esses 7 homens confiança e credibilidade. A Bíblia diz que apresentaram eles, chamaram os apóstolos e estenderam a mão sobre eles. Nós estamos comissionando eles a tarefa, mas estamos confiando a eles. Eles têm credibilidade para fazer tal coisa. Quando a gente assim faz, a gente dá credibilidade às pessoas. O líder não apenas delega certas tarefas para poderem constar na sua lista de projetos, ou usa uma delegação de tarefas para distraírem a atenção e não para alcançar eficiência. Bons líderes compreendem que sua eficiência depende do sucesso dos seus delegados e pessoas. Por isso faz parte de suas prioridades ajudá-las a vencer. Amém? Amém? Ovelhas geram ovelhas. A Bíblia diz que cresceu o número. Por quê, irmãos? Porque os apóstolos estavam fazendo o trabalho deles, os 7 varões fazendo o trabalho social, e tudo muito bem feito. Aí o número cresceu. A Bíblia vai ser tão clara ao dizer aqui em Atos capítulo 6, versículo 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, ovelha gera ovelhas. As escrituras relatam que o número de cristãos cresciam sem parar, sob a liderança de Pedro e dos discípulos. Nós vamos aí ver alguns textos, não vou ler, mas cada um desse texto aí cobre um período de aproximadamente 5 anos. A igreja não parou de crescer. E ainda tiveram soluções diante das acusações de abandono às viúvas. O ministério cotidiano dos apóstolos. Então, queridos, que nós possamos, no temor de Deus, na graça de Deus, na unção do Espírito Santo,
fazer sempre esse trabalho com esmero, com alegria. Pessoas lidam com pessoas, cuidam de pessoas. Que Deus continue te abençoando. Gratidão por estar com vocês. E aqui eu encerro a nossa participação nessa linda escola bíblica, louvando e agradecendo a Deus por vossa vida. E daqui a pouquinho nós participaremos de mais uma aula com o pastor Paulo César, não é isso? Que vai ministrar aqui com muita graça. E é um professor que gosto também muito de ouvir. Glória a Deus. Maravilha. Meus queridos, é muito bom ouvir a palavra de Deus. O líder, ele tem que estar sempre pronto, disposto a lidar com pessoas. Interessante, toda a organização, todo evento, todo trabalho, né? Que se chama trabalho, dá trabalho. Principalmente quando, como nós aqui, é a primeira escola bíblica que a gente organiza, né? Então a gente está aprendendo, então estamos engateando. E hoje, mais cedo, conversando com o irmão Álvaro e com a irmã Lorena, surgiu um problema. Alguém reclamou: irmãos, os irmãos lá da congregação da Ilha Brava chegaram ontem e ninguém estava credenciado. Quer dizer, tem um culpado aí. Ou é o pastor Vandeir, ou é o pastor Vandeir, ou é o pastor Geraldo que recebeu a lista, ou é o Álvaro que ficou responsável pelo credenciamento. Alguém errou. Aqui a glória é para Jesus, né? Aí o irmão Álvaro disse assim: irmãos, vamos fazer o seguinte. Aconteceu, os irmãos vieram participar. O problema não é caçar o culpado. Vamos achar o culpado. Vamos culpar o Vandeir. Não ia sobrar para ele. O importante é, vamos incluir os irmãos na lista. Participaram, credenciados, estão aí, ok, bonitinho. Porque se a gente for procurar o culpado, o que vai acontecer? Nós vamos arrumar problema com pessoas. E o nosso objetivo aqui não é esse, né? Os irmãos da Ilha Brava estão aí, então, amém? Ô glória, então lá, maravilha. Lidando com pessoas, irmãos, nós vamos sempre encontrar problemas. Mas que coisa maravilhosa o que nós ouvimos aqui nesta noite. É aqui no meio das pessoas, onde se tem os problemas, que Deus também nos dá a solução. Eu, ontem na ministração do pastor Vanderlei, eu anotei aqui uma frase. Eu sempre gosto das escolas bíblicas, eu gosto de rabiscar, e sempre tem uma frase aqui, em cada ministração, que fala mais forte com a gente. E ontem, na ministração do pastor Vanderlei, ele falou uma frase que eu anotei aqui, que diz o seguinte: o verdadeiro líder, ele prepara líderes ao ponto que ele se torne desnecessário. O verdadeiro líder, ele prepara líderes, ele lidera de maneira que ele não fica sendo o cara, né? Se eu não, foi o que nós já ouvimos aqui, né? Se eu não estiver, se eu não fizer, acabou. E hoje, a frase que está na nossa apostila aí, que eu sublinhei aqui, pastor Paulo César: bons líderes compreendem que a sua eficiência depende do sucesso dos seus liderados. Amém? Eu falo aqui esta noite para pastores, para superintendentes, para professores de escola dominical, para líderes de jovens, de ciclo de oração, para tesoureiros, para secretários. Eu falo aqui para líderes que lideram em casa, que lideram na sua empresa, que lideram. O seu sucesso está ligado ao sucesso dos seus liderados. Essa escola bíblica que está acontecendo aqui, pastor Geraldo Magela tem algum mérito? Só se os organizadores tiverem sucesso. Aí o pastor Geraldo vai ficar bem na foto. Agora, se não,
nada feito. Que Deus nos abençoe. Deixa eu só fazer uma apresentação aqui, que eu não posso deixar de fazer, tá? Está conosco aqui um grupo lá do Corre dos Manducas. Por favor, fica de pé os irmãos dos Manducas. Evangelista Rubens, liderando essa caravana. Para quem ainda não conhece, esse é o novo campo missionário, que esse campo, que essa igreja assumiu. Merece um amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Corre dos Manducas, irmãos, fica ali no distrito de Imbé de Minas, tá? E no sábado passado, junto com a diretoria desse ministério e outros obreiros desse ministério, nós estivemos ali tomando posse, assumindo aquele trabalho e para caminhar junto com aquele povo que está ali, trabalhando, pregando o Evangelho. Estamos dando honra de estar conosco neste evento aqui também, tá? Pastor Rubens, sinta-se abraçado por esta igreja, por esse ministério nesta noite. E eu quero fazer menção também aqui da irmã Sônia Maria Gonçalves, lá de Ipatinga, tá? Que está nos honrando desde ontem. Cadê a irmã Maria Sônia? Amém, que Deus abençoe. Muito obrigado, irmã Maria Sônia, ovelha do pastor Júnior Calais, tá? É um prazer tê-la conosco também aqui nesta noite. Meus queridos, nós vamos agora, eu quero até pedir aos irmãos que abrem a porta central aí para nós, deixa as duas abertas. Os obreiros vão organizar ali, nós vamos ter um recreio agora, 30 minutos, para nós tomarmos um café. Os irmãos estão dentro tem gente que chegou aqui antes das 17, os irmãos dos Manducas saíram cedo de lá, né? Mais de 2 horas de viagem, e tem um café preparado para nós ali, tá? Os obreiros vai nos conduzir, é do outro lado da rua, então é lá no salão da esquina. Os obreiros, eles vão sinalizar ali, vocês atravessem direto e vamos caminhar na calçada do lado de lá, para não ficar espalhado no meio da rua, para evitar um possível acidente, tá? Então vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa primeira parte, tá? Eu quero que os nossos obreiros aí, por favor, não só os obreiros aqui da sede, mas os obreiros do campo, nos ajude aí na condução das pessoas. E lá vai ter um grupo, eu acredito que já está lá, um grupo preparado para você ir à mesa, se servir. Já está agradecido, já oramos, tá? Pode ir chegando para ganhar tempo, se serve, volte para a mesa, coma. Se não tiver mesa para todo mundo, quem comer, dê lugar para quem não tiver comido ainda. E vamos fazendo e voltando para o templo, porque 7h30 estourando, 7h40 nós já estamos retornando aos nossos trabalhos. Amém? Pastor Antonildo, vem aqui, faz esta oração e nós já estamos assim saindo para o café. A paz do Senhor a todos, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos por tudo, Senhor, por esse momento tão importante em nossas vidas, Senhor, de estar aqui para aprender mais da Tua Palavra. Nos abençoe mais com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor, e obrigado por que já ouvimos, Senhor, mas abençoe também Teu Filho que vai falar daqui a pouco. Continue falando aos nossos corações, Pai, é o que te pedimos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.